Hoje é dia 6 de maio do ano 2018. É um domingo. São 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. E dores crônicas é o meu dia a dia. Nós temos uma clínica onde atendemos doentes com queixas várias de dores crônicas de transtornos musculoesqueléticos. Então, aqui nós repetimos sempre, as dores dos transtornos musculoesqueléticos se manifestam como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos braços, nos ombros, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor e cansaço nas pernas, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. É uma multidão de dores que podem acompanhar transtornos musculoesqueléticos. E, em geral, quem sofre de transtorno musculoesquelético não tem uma só dor para relatar. Em geral, ele tem várias dores para serem relatadas ao médico. E na nossa cultura ocidental, se é doença, a competência é médica. Então, o médico recebe uma formação científica, de raciocínio científico, para poder fazer o melhor diagnóstico, instituir o melhor tratamento, o mais simples, o mais eficiente, o mais rápido e o mais barato para restaurar saúde dos seus doentes, dos necessitados pacientes. Entenderam? Mas vejam vocês, quem lida com doenças crônicas, como eu há muitos anos, acaba não só ensinando os seus pacientes, como também aprendendo com eles. Porque os transtornos musculoesqueléticos, em evolução crônica, se manifestam principalmente por dores. Dores. A dor significa uma aflição, um sofrimento, um desconforto, maior ou menor. As dores são muito subjetivas, ou seja, cada um de nós sente dor ao nosso modo. Ou seja, a mesma dor é sentida diferente por diferentes pessoas. E a mesma dor é sentida diferente no mesmo doente em diferentes momentos da nossa vida. E as dores não escapam como exceção. Elas também pioram ou melhoram de acordo com nossas emoções. Entenderam? As emoções influem em todos os sentidos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa saúde e na nossa doença. É um fator importante, sem dúvida. Além do que, os transtornos musculoesqueléticos são incapacitantes. A incapacidade se manifesta como perda do equilíbrio, perda da orientação espacial, e aí o paciente busca ajuda com uma bengala, aí ele faz 3 apoios, 2 pernas e uma bengala, tenta se equilibrar com uma bengala de apoio. Às vezes ela não é suficiente para se locomover, ele vai usar um par de muletas. Outras vezes ele tem que usar até um andador, onde dá mais equilíbrio, mais segurança, mais estabilidade. E muitas vezes, lamentavelmente, o paciente vai parar numa cadeira de rodas. Então, a incapacidade e as dores nos transtornos musculoesqueléticos, eles têm uma rota evolutiva para pior em geral, se o doente não for acudido. Porque o doente crônico, ele é sempre um desafio. Ele é um desafio para ele mesmo. Ele é um desafio para o médico que busca atendê-lo, busca resolver o seu diagnóstico para achar um tratamento eficaz.
E é um desafio para a sua família, que sofre junto. Né? Muitas vezes, se é a mãe do doente, então, sofre mais que ele. Entendeu? Então, é uma operação triangular, ou seja, doente, médico e familiares. Né? Essa operação triangular é importante que elas falem uma linguagem harmônica, que estejam sintonizados. E isso vai fazer uma grande diferença em relação ao resultado que esse doente vai conseguir em termos de terapia, de tratamento, e, se possível, até de cura, que é a finalidade maior da ciência médica. Embora os médicos são muito prudentes para usar essa palavra cura, porque é uma palavra de grande responsabilidade. Eles preferem, nós médicos preferimos usar a expressão resultado satisfatório. Né? Mas, enfim, vejam vocês, quando a gente lida com doente crônico, e eu faço questão, né, na minha entrevista médica, sempre eu marco consulta de hora em hora. Ou seja, para um doente crônico, não há como você fazer uma consulta em 10 minutos. Entendeu? Primeiro, ele precisa contar a história dele, como começou tudo, como evoluiu tudo, até esse momento presente. Né? Depois, se ele deixou de falar alguma coisa importante, o médico faz uma entrevista chamada interrogatório complementar da entrevista, da consulta médica. Então, o médico pergunta, né? Eu, por exemplo, quero saber até se ele é destro ou canhoto. Isso é muito importante para mim quando examino uma coluna vertebral com desvio, por exemplo, entendeu? Eu quero saber o peso dele, quero saber se ele sofreu acidentes anteriores a essa consulta, quero saber quando começou essa queixa dele, se ela está evoluindo para pior, se está estável, se está piorando, se está melhorando até por acaso. Entenderam? Que fatores faz esse problema piorar ou que fatores faz esse problema melhorar? Entende? Que medicações ele tomou, né? Entende? E aí vem aquele rosário de analgésicos, anti-inflamatórios, né? E muitos dizem, olha, para mim esses remédios são como água, não dão mais efeito nenhum, entendeu? Por quê? Porque a dor é sempre uma consequência, entenderam? Ela não é causa. E os analgésicos anti-inflamatórios dificilmente vão à causa. Eles amenizam a dor como paliativos, entenderam? Nos doentes crônicos, isso parece ser uma regra, entenderam? E as dores só são resolvida a causa. Então, e a causa é resolvida com o diagnóstico causal, ou seja, o diagnóstico da causa do problema que está causando dor e incapacidade. Esse é o raciocínio científico, entenderam? Nós, médicos, no fundo, nós somos cientistas. Porque somos formados, informados e educados à luz da ciência médica. Mas a ciência médica não é infalível. Ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Aliás, os tratamentos podem receber o rótulo de médico, podem receber o rótulo de alternativos, podem receber o rótulo de tratamento mental para doenças psicossomáticas, pode até receber um tratamento dito espiritual para vários males chamados ou rotulados de incuráveis. Mas a cura sempre será uma possibilidade. Né? Dificilmente você vai encontrar alguém que vai garantir uma cura. Né? Dificilmente. Entende? Se ele garantir a cura, ele vai receber o rótulo de curandeiro. E o curandeirismo é crime perante a lei. Entenderam? Não. A cura é sempre
uma possibilidade. E nos doentes crônicos é muito mais possibilidade do que certeza. Entenderam? Mas, de uma forma ou de outra, existe um raciocínio propriamente chamado instintivo. Né? Instintivo. Não diríamos que é um bom rótulo chamar um instinto de raciocínio. Mas nós temos um instinto que faz parte de nós, não só seres humanos, como todos da escala ou do reino chamado animal. Né? E aqui nós repetimos também. Nós nascemos com 3 médicos de plantão. Nós e os seres do reino animal. Né? Um se chama instinto de preservação da vida. Né? Esse instinto já nasce com a gente. Nós preservamos a vida. O instinto também preserva a perpetuação da espécie, na reprodução e também na proteção da prole, ou dos filhotes na espécie animal, ou dos nossos filhos na espécie humana. Então isso é instintivo, faz parte do DNA, da nossa genética. Entenderam? Nós temos essa capacidade. Isso não deixa de ser um médico de plantão que está em defesa da sua vida. Tá certo? Depois nós temos um segundo médico de plantão, eu estou repetindo, né, porque eu já falei isso numa outra jornada, porque os ouvintes e os doentes insistem. Você fala de coisas muito difíceis e fala muito depressa. Então, nós temos também um segundo médico de plantão que se chama homeostase. A homeostase é um termo criado por um cientista chamado Bradford. Se não me engano, em 1934, antes de 1940. Ele achou que os seres humanos, nós seres humanos e depois os seres biológicos do reino animal, têm uma propriedade que zela pelo equilíbrio e pela saúde. É inato a nós seres humanos a homeostase. E aos animais também. Por exemplo, se uma lagartixa perde a cauda, outra cauda vai se formar por homeostase. Entenderam? Ou seja, há uma tendência ao nosso equilíbrio, à nossa harmonia, à nossa saúde. Nós fomos feitos para sermos saudáveis. Se estamos doentes, algo de errado aconteceu. Entenderam? Porque o nosso normal é termos saúde. Entende? Entendeu? Não temos que ser doentes. Entende? A homeostase é essa propriedade inata que nós temos. É o segundo médico que nós temos de plantão de graça. Não cobra nada. Entenderam? Para manter a sua saúde, o seu equilíbrio. Se um osso é fraturado, nós ortopedistas buscamos manter o alinhamento, mas a consolidação, a restauração do osso é feita por essa propriedade chamada homeostase. Entenderam? Que busca reequilibrar a saúde, a rigidez do indivíduo. Entenderam? Entenderam? Então, a homeostase é um fator muito importante. Eu comparo a homeostase com aquele boneco inflável chamado João Bobo, João Teimoso, que tem um peso na base. E ele fica sempre em pé, né? Se você tentar derrubá-lo, ele volta na posição em pé. Então, a homeostase é uma propriedade presente. Presente. E o terceiro seu médico de plantão é o teu sistema imunológico. Mas aqui, a imunologia fala muito em termos de agressão por bactérias, fungos, vírus, até por células cancerosas. Entenderam? Então, a sua imunologia é um sistema inteligente de preservação da sua vida e da sua saúde. Ela impede a agressividade, a agressão que você possa sofrer por agentes externos agressores, bactérias, vírus, fungos, células cancerosas e até agentes químicos ou físicos. Entenderam? Ela procura se defender contra esses agentes agressores. Como ela também não é infalível, às vezes, esse agente agressor, ele é devastador, por exemplo,
numa célula cancerosa de um câncer devastador. E a doença penetra no indivíduo, tornando-o doente. Mas o seu sistema imunológico não desiste. Ele luta contra, até o fim, entenderam? Por todos os meios possíveis e imagináveis. Tentando agora não impedir a entrada do agente agressor, porque ele já entrou, mas agora tentando expulsá-lo do seu corpo, para restaurar a tua saúde. E ele luta com todas as forças, entende? Então, esses 3 médicos de plantão, que você ganhou de graça desde que nasceu, eles trabalham em harmonia, em conjunto. E os 3 juntos fazem uma barreira incrível para preservar a tua saúde que você nem imagina. Uma cápsula. Eles te encapsulam numa defesa incrível contra doenças. Você não pode imaginar de quantas encrencas esses 3 médicos livraram você de tantas encrencas com a sua saúde, mas você nem ficou sabendo. E assim, você não pôde agradecer a eles essa defesa, entenderam? E esses agentes, para que eles possam ser cada dia mais eficientes, vão depender de seu estilo de vida, dos seus hábitos nutricionais, dos seus hábitos de atividades físicas, dos seus hábitos de equilíbrio emocional. Entenderam? Esse é o triângulo da vida também. Entendeu? Seu equilíbrio, sua educação nutricional, sua educação física e sua educação nutricional. Entenderam? Se você tiver bons hábitos, esses teus sistemas de defesa contra doenças, a favor da sua saúde, serão muito eficientes. Entenderam? Mas nós, médicos, em geral, somos viciados num raciocínio chamado científico. Afinal, nossa cabeça foi formada para raciocinarmos pela ciência. Né? E toda vez que você prova uma coisa cientificamente, o establishment científico se acalma. Né? Se acalma. Por quê? Porque é uma explicação científica. E a explicação científica é entendida facilmente pelos cientistas. Mas a ciência é infalível? Não, a ciência também não é infalível. Entendeu? Nós temos afirmações científicas incríveis. Né? Vou citar uma incrível afirmação científica que é infalível. Que é infalível. Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso vale para um triangulinho ou para um triangulão. Para todos os triângulos retângulos da face desse universo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, às vezes, a ciência tem afirmações infalíveis. Né? Infalíveis. Para Einstein, energia era igual a m vezes uma constante que era a velocidade da luz ao quadrado. Para Einstein, essa era uma afirmação científica infalível. Né? Mas não esqueçam que toda a verdade pode ser questionada. Entenderam? Depois, vem um raciocínio. Nós falamos do instinto e falamos da ciência. Nós somos formados à luz da ciência. Quando teus pais te colocam numa escola para o aprendizado, o que você vai conseguir é sempre raciocínio científico. Entenderam? E nas universidades, você vai confirmar todo o raciocínio científico. Né? Isso tem 2 faces. De um lado é bom, né? Ou seja, uma vez que a ciência comprova, isso é verdade. Entenderam? Mas não é bem assim. Entende? Não é bem assim. Entenderam? Então, hoje existe uma ciência chamada física quântica,
ela estabelece como princípio quântico que a realidade é uma possibilidade e não uma certeza. E que diante de várias possibilidades, a tua consciência escolhe uma realidade. Veja, é difícil você entender isso, né? Quem começou com os princípios da física quântica dizia muito propriamente: quem disser que entendeu física quântica é porque não entendeu nada. Entenderam? Mas hoje, com a evolução da própria ciência e da própria física quântica, a física quântica valoriza que toda verdade, toda realidade é uma possibilidade quântica. Entende? E a escolha dessa realidade depende de uma coisa nossa chamada consciência. Entende? Isso é a física quântica que diz que é uma ciência. Não sou eu. Entendeu? Então, o próprio raciocínio científico hoje, ele é questionado por uma ciência chamada física quântica. Entenderam? Então, vejam vocês. Depois existe um raciocínio religioso. Tem pessoas extremamente religiosas, né? Que acreditam que a única verdade que existe é a verdade religiosa. Entende? Então, como médico e tratando de doentes crônicos, eu não tenho como, às vezes, acreditar só na verdade científica. Porque os doentes crônicos, às vezes, já passaram por vários tratamentos médicos científicos sem resultado. Entenderam? E chegam ao meu consultório e despejam lá 5 quilos de exames, né? 5 quilos de exames subsidiários, de imagem, de sangue, etc. Entende? Mas os exames estão lá. Eu digo, você foi muito bem examinado, só falta a solução. Não é? Só falta a solução. Então, vejam vocês, o raciocínio científico é válido. Claro, tudo que puder ser explicado pela ciência médica, terá que ser explicado, todas as doenças. Mas, insisto, a ciência médica também é uma ciência de possibilidades, entendeu? E hoje a física quântica, que é uma ciência na acepção da palavra, prega que o raciocínio científico e a realidade é uma escolha de várias possibilidades que existem. Entenderam? Muito bem. Mas nós temos também um raciocínio religioso, por que não? Né? Entende? Então, para os religiosos, as pessoas de fé religiosa, aquelas pessoas que se atenham à religião, à oração, para a solução dos seus problemas, também, às vezes, conseguem o que a ciência não conseguiu. Entende? E nós vemos, às vezes, depoimentos, testemunhos, de doentes que conseguiram curas ou resultados satisfatórios de suas doenças num espaço religioso ou apelando para um santo, uma religião, entenderam? Eu sou devoto de Madre Teresa de Calcutá, de São Judas Tadeu e não sei o quê. Então, é até científico que orações podem ajudar na solução de doenças. Por que negar isso? Se cientificamente até é aceito que orações podem funcionar como ferramenta de tratamento de doenças, né? Entenderam? Depois nós temos um raciocínio chamado filosófico, né? Os filósofos são indivíduos que vivem raciocinando por raciocínio do pensamento deles. Eles estabelecem lógicas através do pensamento, né? Para começar, uma lógica filosófica é penso, logo existo. Eles acham que você existe porque você pensa, senão você não existiria.
E se você analisar essa frase, isso tem um fundo de muita verdade, tá certo? O que é mais importante? O pensamento ou o teu corpo físico? Não, os dois são importantes. Mas não esqueça, quem manda mais em você é a tua mente, é o teu pensamento. O corpo, em geral, é um mero obedecedor de ordens, entendeu? E é lícito supor que muitas doenças acontecem primeiro na mente, para depois se manifestar no corpo físico, entendeu? Daí acontecem essas doenças chamadas psicossomáticas, que são muito importantes e são muito mais frequentes do que você possa imaginar. Elas podem receber rótulos diferentes, sabe? De bronquite, asma, psoríase, calvície, mas até obesidade, câncer, diabetes, podem ter origem em doença psicossomática, entenderam? E depois vem as tais curas espirituais, certo? Nós aqui rotulamos nosso programa medicina espiritual, entende? Aqui é muito mais, vamos chamar de misterioso, por desconhecimento. Tudo que é desconhecido gera dúvida e gera como se fosse um mistério, né? Uma possibilidade, entenderam? Mas também existem curas chamadas espirituais, mas muito mais frequentes são as curas mentais para doenças psicossomáticas. Mas eu estou vendo aqui que o nosso tempo hoje se esgotou. Prometo continuar no próximo domingo às 14 horas com novas palestras sobre vários tipos de tratamentos ou curas de doenças, entenderam? Não esqueça, nós não acreditamos no incurável, entende? O incurável é uma expressão médica. Sejam todos muito felizes, tenham todos muita saúde. Eu exerço uma clínica médica na Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo, cujo telefone é 11 3661 4243. Muito obrigado. Até a próxima.